E aí pessoal, beleza? Dando prosseguimento aqui aos nossos vídeos sobre orientação a objetos em Python. Na aula passada a gente falou sobre def. Parece verídico! Essa função def em Python, tá? E agora vocês vão entender por que isso foi frisado para prosseguir aqui falando sobre classes, métodos e atributos em Python. Bravo! Beleza? Então, basicamente, o conceito de classes em Python, se você pensar numa árvore, o tronco principal é a classe e as ramificações, os galhos, são os métodos e os atributos que você coloca nessa classe. Beleza? O quê? Tá bom. A classe ela vai definir o conjunto de ações, que são os métodos, né, de funções, que são os métodos, e as características em comum, as características familiares dos objetos que você manipular dentro dessa programação que você está fazendo. Então, eles têm essas características em comum, né? A classe ela designa uma família. Com isso dito, vamos prosseguir aqui. Eu fiz esse pequeno roteiro aqui, mas na verdade com vocês eu vou anular, né, essa programação que eu fiz e a gente vai fazer tudo do zero. Vamos lá então. Quando você chama essa palavra aqui, class, logo em seguida você dá nome para ela. A gente está criando a nossa classe. Eu vou fazer assim, ó. Para diferenciar que a gente está falando de uma classe, eu vou iniciar ela com maiúsculo. Para diferenciar. É um hábito aí que eu estou criando, né, para ficar mais organizado as coisas. Então, class, você dá um nome para ele e 2 pontos. Pronto, a gente criou a nossa classe. Falta agora estipular as características dessa classe e os métodos dessa classe. Para isso a gente vai usar o que a gente tinha usado aqui anteriormente. Lembra? Def, no vídeo anterior. A gente vai usar também def. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Só que o que era função aqui isoladamente, sem estar dentro de uma classe, dentro de uma classe vai ser método. É isso. Basicamente é isso. Um método dentro da classe é uma função. Então vamos criar aqui a nossa função ou o nosso método. Tá bom? Dou nome para ele também. Bora. Esse é o nome que eu vou dar. Entre parênteses, você vai perceber que já quando você digita os parênteses, automaticamente já vem esse self. Mais para frente a gente vai entender esse self, tá? Por enquanto ele está aí estipulado, só que a gente não vai usar ele ainda. Ele só está dentro desse parâmetro, né? A gente está chamando um recurso, a gente não vai usar ele. O que a gente vai usar é a criação desses atributos aqui, né? Que vai receber um valor por fora, aqui no terminal interativo vai receber um valor por fora, que vai ser jogado aqui dentro e vai ser processado no nosso método, na nossa função. Tá bom? Então, como anteriormente, eu vou dar o mesmo nome, argumento 1, argumento 2. Tá? Prosseguindo aqui. Vamos lá, então eu crio uma variável para receber esse argumento 1. Vamos lá, vem, variável vem, vai vir um valor. Variável vem recebe argumento 1, ficou branquinho aqui, ele está ativando os elementos desse método que eu estou construindo, ótimo, ele está validando, né, argumento 1. Vou criar outra variável para receber argumento 2, vem mais. Essa é a minha variável, então vai vir mais valores ainda.
O vem mais vai receber argumento 2, ficou azulzinho aqui, ativou esses elementos, argumento 2, e eu vou criar também o resultado, que é uma outra variável que vai receber o vem mais, falando assim ficou estranho, né? Mas vendo vem mais sinal com a variável vem mais, beleza? Maiúsculo, né? Para diferenciar aqui eu coloquei vem minúsculo, mzão mais maiúsculo, beleza? Agora eu chamo aqui com return, uma função nativa também do Python, tem que escrever exatamente como é estipulado, return resultado. Pronto, já é para funcionar aqui a nossa classe, as nossas atribuições, né, que são as recepções de valores e o nosso método. Vamos lá então, eu vou dar um run aqui. Vamos ver se vai ficar tudo verdinho, está funcionando, tudo ativado. Então aqui por fora, agora a gente está aqui embaixo. Eu vou colocar aqui A, vai receber a classe aprendendo, né? Foi o nome que a gente deu, aprendendo, classe aprendendo. Tá? Se eu colocar só desse jeito aqui, sem parênteses, olha, isso é interessante destacar para vocês. Eu não coloquei parênteses aqui, tá bom? Olha o que vai acontecer. Eu chamo A, ele estipula para mim que é um tipo classe. O principal é uma classe que se chama aprendendo. Isso equivale a dizer aqui, ó, que o type de A é uma classe. Tá vendo? Agora, se eu chamar assim, ó, o A recebe a minha classe aprendendo, só que entre parênteses. Com isso, eu estou estipulando que eu quero chamar exatamente o que está dentro, o que está a partir daí. Eu chamo a classe o que está dentro dessa classe. Aí sim eu vou chamar as funções, eu ativo os recursos de chamada da função dos métodos que eu estipulei. Então o A, ele chamou a classe. Tanto vocês verem aqui, se eu chamar A, ó, ele já está direcionando a classe aprendendo aos objetos. Tá vendo como o layout é diferente? Prestem atenção nesses detalhes aí. Agora, a partir da classe, eu vou chamar o método. Repare que quando eu coloco, olha aqui, a ponto, ele já abre essa lista aqui. E isso é interessante vocês observarem que tem um M pequenininho aqui, ó, um M de método. Ele já reconheceu esse método bora, ó, aqui, ó, que era função antes, agora é um método, que é a mesma coisa, método de função, só que método é dentro da classe. Ele reconheceu como método. Ele já está colocando aqui para mim. Você quer chamar isso aqui? Beleza? E repare que quando é classe é um Czinho. Pronto. Chamei aqui, ó, ele já abriu parênteses. Agora eu posso estipular os valores que eu quero jogar dentro dessa função, dentro desse método. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, valor 5 primeiro, coloco vírgula, valor 6, beleza? Apertou Enter, ele somou para mim, porque esse é o método que eu estipulei, de soma. Se eu tivesse colocado aqui, ó, no resultado igual a vem, multiplica com vem mais, vem divide, ou sei lá, qualquer outra implementação, ele, a partir desses dados que ele recebe aqui, ele ia indicar o valor que a minha função está determinando que ele indique. Beleza? É basicamente isso, esse vídeo aqui. Aí a gente vai prosseguir usando o self mesmo. Aí vocês vão entender por que esse self, né? A gente vai estar pegando esse self aqui e porque ele é bem mais útil para chamadas não só dos resultados
das conclusões que você fez a partir do método todo, mas os elementos que você usou. Então a gente vai ser capaz de chamar os elementos isolados do método que a gente criou.